Bom, eu vou apresentar para vocês hoje o nosso convidado mais uma vez, que é o cardiologista, Dr. Rodrigo Esper. Bem-vindo. Prazer sempre tê-lo aqui. A gente vai falar de um assunto importante que o que nos fez pensarmos aí todos neste assunto foi algo que ocorreu no final de semana, que eu vou ler a nota para vocês. Mas para vocês entenderem, são assuntos que não estão diretamente ligados, mas que a gente teve a ideia, porque é uma questão séria que pode estar cometendo muita gente, que é a pressão alta resistente. Sim. Certo? Uhum. É o assunto de hoje. Antes, a gente vai retomar, que foi aí o caso que ocorreu, do mal súbito. Eu vou ler para vocês a nota. O modelo Thales Cota Soares, de 25 anos, teve um mal súbito neste sábado, durante um desfile da São Paulo Fashion Week, a semana de moda que é aqui na capital paulista. Ele chegou a ser socorrido, mas a morte foi confirmada no começo da noite. A organização do evento informou que o modelo participava do desfile quando se sentiu mal. Simplesmente caiu na passarela e aí ele foi imediatamente atendido. Ele foi levado pela equipe dos socorristas, com vida ao pronto-socorro municipal da Lapa, mas não resistiu. Para quem assistiu a cena, na íntegra ali, o vídeo e tal, é um negócio assim chocante, Puxa vida, para quem já viu pessoas desmaiarem, enfim, aqui já aconteceu na TV, nunca aconteceu comigo no Você Bonita, mas já aconteceu em outros programas da casa, de modelos estarem ali e uma modelo desmaiou. Vocês lembram disso? Me lembra, Glaucia? Não faz muito tempo, não. O modelo estava ali trabalhando. Hoje a gente trouxe modelos também para falar na nossa primeira pauta. E o modelo simplesmente caiu ao vivo. Comigo nunca aconteceu, graças a Deus Você Bonita nunca aconteceu, mas que pode acontecer. Doutor, esse assunto não está linkado diretamente à questão da pressão alta, até porque não foi confirmado ainda o laudo, o que houve com o modelo. Mas assim, é muito triste, jovem. O que a gente entende dessa questão quando a gente chama de mal súbito? O mal súbito, na realidade, é uma perda do tônus postural e da consciência, é o famoso desmaio, O que a gente vai falar agora não tem relação especificamente com o caso desse rapaz e meus sentimentos à família, mas quais são, acho que o mais importante é quais são os sinais de alerta que a gente tem que ter em pacientes, em indivíduos jovens com mal súbito, Os mal súbitos que acontecem, principalmente em atividades físicas extremas, esses preocupam e precisam procurar uma avaliação médica mais imediata, As causas principais de morte súbita em jovens são raras, ok? Mas quando acontecem, normalmente elas podem ser causas cerebrais, malformações, aneurismas, etc. Tá. E também causas cardíacas. Tem algumas doenças genéticas do coração que podem promover alguns tipos de arritmias graves que podem levar a mal súbitos em pessoas jovens com morte súbita. Okay? A questão da pessoa não se alimentar adequadamente, ficar muito tempo... a gente tem o jejum intermitente, gente, mas aí é uma estratégia feita com médico, com nutricionista. Mas quando a pessoa faz sozinha, essa questão de ficar tempos prolongados sem comer, e até faz o uso muitas vezes de alguma coisa para queimar gordura, que hoje a gente vê bastante, doutor? Isso também pode levar aí a um mal súbito. Olha, Carol, assim, esse tipo de atitude, ele não é recomendado, jejuns extremamente prolongados, uso de substâncias que não sem recomendação médica adequada, mas normalmente eles não ocorrem, por exemplo, uma morte súbita, só em situações de exceção ou se a paciente tem alguma doença de base que possa predispor a, por exemplo, uma arritmia grave, Entendi. Então, por exemplo, o paciente ele toma um remédio teoricamente não recomendado, com muita anfetamina, etc., ele já tem uma doença estrutural cardíaca que pode predispor a uma arritmia grave. Isso não é o comum acontecer, mas pode existir um risco, sim. E aí quando a gente está falando de modelo, gente, eu acho que hoje também... esses eventos, as pessoas que montam esses eventos e que controlam, estão já muito atentos a essa questão de fazerem uso de algumas coisas para ficarem mais magros, mais secos, mais não sei o que na passarela. Hoje, a gente sabe que é tudo muito bem controlado, mas que em alguns casos pode acontecer. As pessoas, inclusive, têm usado estratégias para ficar com a barriga mais sequinha, menor, ficar sem beber água, cortar o sal, não sei quantos dias. Doutor, complicado, É muito complicado. Não é legal, Para a saúde. A saúde impõe uma palavra que eu gosto muito, que é o bom senso, Tudo que são atitudes extremas, desidratações, não alimentação adequada, abuso ou de sedentarismo, ou abuso até extremo de atividade física, isso não é bom senso.
Então, certamente o benefício vai ser inadequado para o paciente. Isso pode levar a situações extremas, como se o paciente tiver uma predisposição até uma morte súbita, né? Sem Mas dúvida. é a exceção. E olha lá, gente, bonito, jovem, cheio de vida, cheio de, né, de vida para tantos sonhos aí que se estendem. E aí, que triste, mas a gente vai esperar, né, pelo laudo para ver exatamente o que confirma, então, o óbito, né, do modelo aqui. Vou repetir o nome dele, Thales Cota Soares, de 25 anos. E, claro, fica aí o nosso sentimento dessa família mesmo, porque todo mundo fica um pouquinho assim, quando é uma morte de pessoa recente, né, de pessoa jovem, desculpe, mais precoce, assim, com o coração, né, doloridinho, que nem a gente tá da Carol, que a gente comentou no início do programa. Mas, vamos começar, então, a falar do que a gente pensou para a pauta de hoje, que é a pressão alta resistente. A pessoa descobre uma pressão alta. Queria até que você comentasse hoje como é que é feito esse diagnóstico, né? E o que a pessoa relata e sente para ela procurar um médico e que pode ser encontrado uma pressão alta. Já já a gente entra na questão do resistente. A pressão alta, Carol, ela é uma doença muito prevalente no nosso meio. Aproximadamente 30% das pessoas adultas têm pressão alta. Em especial, acima de 60 anos, isso chega a quase 50%, 60% dos casos. Por que, doutor? Não existe uma causa específica que justifique a pressão alta, é um múltiplo de fatores. São questões genéticas, são questões ambientais, são inatividades físicas, alimentação inadequada, estresse. Todo esse pool de coisas pode levar à hipertensão arterial. Tá. O diagnóstico de pressão arterial, ele é feito de uma maneira simples, mas tem que ter toda uma metodologia para ser feito, que é a medida da pressão arterial. Pela diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, quando você tem mais de 2 mensurações acima de 14/9 ou 140/90 milímetros de mercúrio no linguajar médico, esse é o diagnóstico de hipertensão arterial. Só que a pessoa tem que passar ali ela tem que ficar com um aparelho para observar, tipo, 24 horas, 48 horas? Como é que é? Como é que é essa frequência, então? Não, o diagnóstico ele é feito com um aparelho simples, chama esfigmomanômetro, que nós temos aqui hoje até para mostrar para vocês. E a mensuração, ela pode ser feita ou por um enfermeiro, ou por um médico, ou por um técnico de enfermagem capacitado. Tá. E existem alguns exames que você pode ficar com aparelhos medindo sua pressão durante 24 horas, mas são indicados para situações específicas. Tá. Então, o diagnóstico ele pode ser feito no consultório médico ou em um posto de saúde, não necessariamente por um cardiologista, por um enfermeiro, por um clínico geral, enfim. Agora, se a pessoa apresentou... tá aqui, eu acho que o nosso aparelho, né, doutor? Isso. Vou pegar. Vou pedir para você pegar, por favor. Aí, esse aí, para a gente conseguir mostrar pertinho, né? Acho que todo mundo já viu, todo mundo já feriu a pressão, ou pelo menos... acima vai, no mínimo, a idade que vocês dizem que já pode começar a ferir a pressão. Com quantos anos? Olha, a pressão arterial, desde que é nascida, ela pode ser aferida, mas normalmente é recomendado para cima dos 35, 40 anos, onde a maior incidência de hipertensão arterial ocorre, você começar a mensuração pelo menos uma vez a cada 2 anos. Tá aí, gente, então faz parte do check-up. Só que a minha dúvida é a seguinte, às vezes você está num momento e ocorreu algo que te deixou um pouco mais estressada e que naquele momento a sua pressão subiu, mas que depois ela normaliza. Então, assim, se você vai ao médico no momento que você está nessa crise, que algo acontece, certamente ela pode dar mais alta. Como é que hoje é feito o diagnóstico para a pessoa ter um controle realmente de medicamento, né, que é o que a gente sempre comenta? Não pode parar de tomar medicamento para pressão alta, né? Não a pessoa pode. não pode se tirar dessa, né? Ai, tô ótima, agora não vou tomar. Não existe isso. Você tocou num ponto muito importante, Carol. O diagnóstico da pressão arterial ele tem que ser feito de uma maneira bem específica. A pessoa, por exemplo, ela não pode ter fumado na última hora, ela não pode estar passando por uma situação de estresse na última hora, ela não pode ter tomado café nos últimos 30 minutos, ela tem que estar com a bexiga vazia, não pode estar com vontade de fazer xixi, ela tem que ficar em repouso 3 a 5 minutos com o braço perto do coração, e aí você tem condições de fazer uma aferição adequada da pressão arterial. Puxa, não tinha a menor ideia. Então, por exemplo, se você estiver estressado, nervoso, tomou café, ingesta de álcool e for medir a sua pressão, essa pressão ela não é válida para a realização do diagnóstico. Bateu o carro, enfim, as coisas do... E é uma reação natural do organismo, numa situação de estresse ou mesmo de atividade física, a pressão aumentar.
ok? É verdade. Isso e é, até é fisiológico. a síndrome ainda existe do jaleco? A síndrome, que vocês falam? Sim. Aproximadamente 20% das pressões medidas pelo médico em consultório, elas não necessariamente são fidedignas. Você pode ter pressões altas, mas pelo fato do paciente estar perante um médico e estressado, e isso faz aumentar a pressão. O nome disso é hipertensão do jaleco branco. Tá. Para esses casos, você utiliza de alguns exames que você fica medindo na sua residência durante 24 horas a pressão, Tá. para se fazer o diagnóstico da hipertensão do jaleco branco. Porque entende-se que o médico não vai estar na sua casa e não vai ter aquele jaleco branco ali na presença o tempo todo, então a sua pressão não vai subir por causa disso. Mas, outra dúvida, ainda se diz que a pressão, a hipertensão é uma doença assintomática? Isso é muito importante, Carol. A pressão arterial alta, ela não causa sintomas. Quando ela causa sintomas, são em fases já mais avançadas de pressão alta. Então, por isso que é muito importante o rastreio precoce disso, ok? Então, as pessoas, não, eu tenho dor na nuca, isso pode acontecer, mas é a exceção. Tá. A maioria dos pacientes hipertensos, eles não sentem absolutamente nada. Então, por isso que é importante ir até um posto de saúde, ou no clínico, ou no cardiologista, e fazer uma mensuração, pelo menos a cada 2 anos, acima de 40 anos, para fazer o rastreio precoce dessa doença. E por ela ser silenciosa, ela está relacionada com fatores adversos cardíacos futuros, por exemplo, infarto, incidência de acidente vascular, o derrame cerebral, se você fica muitos anos sobre um efeito de pressão muito alta no coração. Então, e ela é silenciosa, então você precisa fazer o rastreio precoce disso. Até para então, para o pessoal de casa entender, a gente tem um quadro, né, para mostrar o que é considerado então a pressão alta, o que é o normal e o que é considerado a pressão baixa. A gente vai colocar o quadro aí na tela. Então, aí o rosinha, ele dá uma embaçadinha às vezes na vista, né, doutor, no fundo. Então, menor que 120, como é que é? Então, me explica. Menor que 12 por 8, 12 por 8, 120 por 80 milímetros de mercúrio é considerada pressão normal. Tá. A gente, na sociedade, a última diretriz da sociedade brasileira está um pouquinho diferente disso, mas, enfim, de 12 até 14 e de 8 até 9 ou 80 até 90, a gente considera como pré-hipertensão. É o pré-hipertenso. A gente sabe que 50% desses pacientes eles vão desenvolver hipertensão arterial nos próximos 5 anos. Então já é um sinal amarelo. Entendi. Acima de 14 por 9 é o diagnóstico de pressão arterial alta. Alta, com frequência. Exato. E eu ainda fiz aquela pergunta para você da questão dos momentos, porque eu me recordo, minha pressão é até baixa, é bem baixa. E quando eu fui ter nenê, né, quando o João foi nascer, ele nasceu bem cedinho, me encaminharam para o centro obstétrico e antes de me encaminhar, 5 da manhã, aferiram minha pressão. Tava tipo 16 por não sei quanto. Aí eu olhei para ela e falei, vou ter meu filho, você acha que não tem como estar menos? Então, assim, eu acho que as questões pontuais são importantes, né? Mas as pessoas que estão sem sintomas ligados à pressão alta, mas com outros sintomas que o corpo está demonstrando alguma coisa, Exato. Pode ter pressão alta envolvida. Pode ter e não necessariamente essa pessoa é hipertensa. Para gestantes é importante, existe uma doença chamada doença hipertensiva da gravidez, ok? E é importante no pré-natal você fazer algumas mensurações de pressão, da pressão arterial para rastreio dessa doença. Tá. Mas não é um diagnóstico isolado, ele tem que ser feito ao longo dos meses do pré-natal da paciente. Tá aí, perfeito. Quem, né, não ficou com o coração disparado neste momento? Não tem como. Vamos colocar a perguntinha do público já e a gente vai falar então da pressão arterial resistente também. Okay. Na tela quem escreveu pra gente. Um beijo pra Esther, obrigada. É verdade que fruta cítrica diminui a pressão? Olha, isso não é uma verdade absoluta, assim. Tem alguns estudos que você tomar suco de laranja com um pouquinho de beterraba, isso pode estar associado a uma prevenção de hipertensão futura. Mas são estudos que eles precisam ser melhor validados. Então, isso é mais uma cultura popular do que necessariamente uma verdade científica absoluta. Mas a vitamina C e todos os nutrientes da beterraba certamente não farão mal. Sim, então, quem quiser tomar um pouquinho, fazer o uso dessa estratégia, não que isso vá prevenir realmente, mas vai fazer bem para outras coisas. Para né, outras doutor? coisas, faz bem para a alma. Tá aí. Mais perguntinha do público na tela, olha lá. Um beijo, Luana, obrigada. Todas as vezes que faço exercícios pesados, minha pressão baixa. Isso é normal? Essa pergunta é importante. Olha, na realidade é a Luana, né, que fez a pergunta. Isso. Luana, normalmente quando você faz um exercício físico mais acentuado extremo, existe uma tendência à pressão sistólica, que é aquele 10, 9 ou 12, ele aumentar, ok? Durante o exercício.
Isso dura mais ou menos uns 5 a 10 minutos, depois isso se abaixa. A pressão diastólica, que é a 12/8, normalmente ele fica estável ou ele diminui, tá? Mas o esperado é que a pressão aumente durante o exercício. Então, se você está tendo algum tipo, é melhor você passar por uma avaliação com um clínico ou com um cardiologista para ele dar uma olhadinha nisso. O que acontece muitas vezes é que as pessoas confundem a questão da pressão cair, de estar uma pressão baixa, com o momento ali que ela tem uma sensação ruim. Quando ela fala do treino, já penso, nossa, um treino extenuante, não comeu muito, ficou enjoada, ficou tonta, uma hipoglicemia, vamos botar assim. E as pessoas confundem muito isso, da pressão baixa com a hipoglicemia, não confundem? Exato, confundem. Os sintomas são até parecidos, você sente aquele mal-estar, aquela sudorese fria e escurece um pouco a visão. Isso pode ser sinal de tanto de hipoglicemia quanto de pressão baixa. Então, é um diagnóstico diferencial muito comum, por exemplo, em ambientes de pronto-socorro. Mas, assim, o normal é que na atividade física extrema a pressão tende a ser mais alta. E não cair. E não cair. Então, preste atenção nessa informação. Tem mais perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Carla, um beijo. Quando estou na TPM, minha pressão cai. Por quê? Aí, a TPM. Mas vamos sair da TPM? A gente tem uma dica para sair da TPM. Eu tô na TPM, mudança hormonal, mulherada fica enlouquecida. Aliás, nós somos aí é uma orquestra mesmo, né, com essa questão de hormônio. Então, retomando a perguntinha da questão da TPM, com esta mudança hormonal, vamos ver. A Carla disse que a pressão dela cai. Olha, Carla, como a Carol falou, a tensão pré-menstrual ela é ocasionada, gostei do termo, por uma orquestra hormonal, sobe e desce de estrógeno, progestágeno, enfim. Não existe nenhuma relação específica com a questão de pressão alta ou baixa relacionada à tensão pré-menstrual. Se a pessoa está nervosa, pode até aumentar a pressão. Então não tem uma relação, cada organismo se comporta de uma maneira, então não tem uma relação específica com o TPM abaixar a pressão, ok, cara? Mas se de repente isso acontece constante só nesse período, né? Tem umas coisas assim, né, doutor, que a gente fala, poxa, a gente tem que se conhecer também, né? Outro dia eu tive uma alergia, eu falei, mas eu já tive essa alergia, deixa eu recapitular quando eu tive. Aí eu liguei o Lé com o CRE e aí descobri mais ou menos o que eu acho que eu como, que agora me dá a tal da alergia. Mas ainda estou estudando, não vou falar ao vivo não, porque ainda estou vendo se é realmente isso. E a gente tem que ficar ligado nos sinais. Aí sabe como que eu fiquei ligada? E eu acho que isso serve para todo mundo. A gente posta, tira foto, resgata a data com a foto. Porque você lembra onde você foi, quem que tava, sabe essas coisas? Então eu tenho feito isso e olha, ajuda tanto para quem está tentando descobrir aquelas alergias alimentares, as intolerâncias. Resgata em fotos. Você vai lembrar daquele dia que você não passou muito bem, aí você vai ver o que eu comi, né? Você vai relembrando a cena. Isso é muito importante, Carol, para qualquer processo de doença. Existe um termo que chama awareness, que é tomada de conhecimento da doença. Por exemplo, pacientes hipertensos, menos de 20% deles sabem que tem pressão alta. E e não só para a tomada de consciência do diagnóstico, mas sim da mudança de atitude de vida, que isso é importante para o tratamento. Tá? Então, você reconhecer que isso é de fato um problema, apesar de você não estar sentindo nada, ok? E procurar uma alimentação saudável, uma atividade física, tentar diminuir na medida do possível o nível de estresse, ter bons relacionamentos sociais e familiares, isso é muito importante para valorizar o momento da vida, né? É verdade. E fazer uso adequado de medicamentos se for recomendado. Se você seguir essas 5 coisas e ter a tomada de consciência disso, isso vai certamente trazer benefício para a sua saúde. Então, falando de pressão alta, não é só o medicamento, tem que ter uma mudança de estilo de vida também. O principal tratamento é a mudança do estilo de vida, que compõe uma alimentação saudável, em fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, tentar diminuir na medida do possível o nível de estresse da sua vida. Não, isso é. Relacionamentos interpessoais, familiares, se divertir no cinema e no teatro, ter hobbies, se sentir feliz, isso faz bem para o coração, isso diminui o nível de estresse. E nós estamos em São Paulo, agora falando de São Paulo, tem um monte de peça de teatro de graça, tem um monte de coisa dessa questão aí ligada ao lazer, que não custa nada. Bom, eu tenho minha terapia, que é minha corrida, que também não custa nada. Boto tênis, a roupa e eu vou correr. É de graça, né? Então, a atividade física que também proporciona tudo isso. Vamos colocar a perguntinha do público na tela? Vamos ver quem mais escreveu pra gente. Aproveitem, meninas, olha lá. Obrigada, Maurício. Agora é um menino. Em qual idade a pressão costuma aumentar e se tornar, então, hipertensão?
Olha, Maurício, a pressão arterial, ela começa a incidir principalmente acima dos 40 anos de idade, ok? Por volta dos 40 anos, você pode ter uma taxa de 10 a 15% de hipertensão. Já, por exemplo, ao longo da vida, da idade com envelhecimento, acima dos 60 anos, cerca de 50% dos pacientes eles são hipertensos. Então, acima dos 40 anos, é interessante você já fazer uma medida pelo menos a cada 2 anos, ok? 2 anos? 2 anos. É importante. E o que você falou do lazer, agora eu fiquei pensando, amanhã é feriado, muita gente vai trabalhar, né? A gente tem um programa inédito lindo. O programa amanhã está lindo, a culinária de amanhã está imperdível, já fazendo a nossa chamadinha para o programa de amanhã. Eu, por exemplo, vou no cinema. Muito legal. Você assistiu, Glaucia? Que a Glaucia é mãe de menina, né? Vocês assistiram, meninos, Enéas, o fim lá dos Vingadores? Tô alucinada pra assistir. Isso faz bem pra saúde, Faz cara. muito bem. Não, e você já fica animado. Você vai, Flavinha? Vamos todo mundo assistir os Vingadores. Eu adoro. Bom, sou mãe de menino também. É o meu universo azul, né? Não tem jeito. E aí eu acho que você tem que pegar essa vibe aí, aproveitar que amanhã é um feriadão para ser feliz também. Doutor, pra gente ir já pro final da nossa entrevista, essa questão da pressão alta, então, desde que a gente entenda esses elementos que você comentou, que você esteja medicado de forma correta, por que tem casos, então, que existe a pressão arterial, a hipertensão arterial resistente? A pressão alta resistente, ela é definida por você manter níveis pressóricos altos, maior do que 14/9, tomando 3 medicamentos diferentes, sendo que um dos medicamentos, na dose máxima desses medicamentos, sendo que um dos medicamentos seja um diurético, que faz fazer xixi, ok? Tá? A maioria das causas de hipertensão arterial resistente é não adequar às mudanças de vidas preconizadas. Perfeito. E também uso incorreto de medicamento. Ok? Tá. Isso é a principal causa de hipertensão arterial resistente, que é a pseudo-hipertensão arterial resistente. Entendi. Ok? Tá? Mas, obviamente, tem casos mais difíceis de controle de pressão arterial. E quando você tem esse controle mais difícil, aí é recomendado sim estar mais com o especialista e talvez investigar algumas doenças que podem estar causando essa pressão arterial resistente. Aí precisa de uma investigação um pouquinho maior. Sem dúvida. Né? Até que você comentou do aparelho, de repente, ficar às 24 horas, 48, acompanhar o dia de rotina mesmo daquele paciente. E eu sempre tenho essa curiosidade, quando a gente está falando de pressão alta, comete mais homens ou mulheres? Dá para ter, tem esse número? A incidência é praticamente similar entre os sexos, mas as mulheres têm uma tendência a ser um pouco mais hipertensas e pessoas da raça negra também. Também? Também, um pouquinho mais. Perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Ivone, um beijo. Quem toma o remédio para pressão tem que tomar sempre à noite ou pode tomar de manhã? Essa pergunta é importante também, o horário, né? Olha, na realidade tem dezenas de remédios para hipertensão arterial sistêmica e cada um tem uma maneira correta de ser tomado. Então tem remédios, por exemplo, que você toma no período da manhã, tem remédios que, independente, você pode tomar de manhã, à tarde e à noite. O mais importante é o que a gente falou aqui, é seguir corretamente a prescrição feita pelo seu clínico ou pelo seu cardiologista. Okay? E sabe que me lembrei também, doutor, e a gente ainda não comentou, da questão dos diabéticos, né, que fazem o uso aí da insulina, enfim, pré-diabéticos também, que ainda não fazem o uso da insulina, mas que estão já numa fase de alerta. O quadro, muitas vezes, que acompanha o diabético é uma alta até do colesterol ruim, Sim. né? Como é que é a pressão, a hipertensão, então, em pacientes diabéticos? Também está diretamente ligado? É muito comum você ter a associação das duas doenças, que a gente chama, na realidade, síndrome metabólica, que é obesidade, hipertensão e diabetes ou tal pré-diabetes, ok? Então, são doenças que andam juntas. Então, por exemplo, quando você faz o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, é comum, um dos exames a serem solicitados é a glicemia dosada no sangue, ok? Não aquela do destro, tá? É dosada no laboratório, para fazer o diagnóstico precoce de diabetes, que também, nas fases iniciais, também é uma doença assintomática, que não causa sintomas, como a hipertensão arterial sistêmica. E elas juntas potencializam um aumento expressivo de risco cardiovascular. Puxa vida. Então, gente, no final, como tudo na saúde, nessa área de vocês, tão maravilhosa, né, da medicina, as coisas estão diretamente ligadas, fazendo um exame e você, como um cardiologista, muitas vezes encaminha para um endócrino, porque já percebe um paciente que pode estar com diabetes. É importante esse rastreio. E mais uma vez a gente volta na melhora da qualidade de vida, diminuição da obesidade. A obesidade, a obesidade é um dos fatores de risco que leva à incidência tanto da pressão alta como diabetes. Então,
Ficar bem com a família, fazer atividade física, comer saudável, dar significado aos momentos da sua vida, curtir a sua família, isso faz bem ao coração. Tentar dormir bem, porque dormir bem também é hoje difícil, mas é maravilhoso. Você tocou num ponto importantíssimo. Né? Que gente dormir bem. Olha, eu vou dar já contei aqui, quem ainda não viu, eu vou dar o segredo do dormir bem, doutor. Acorda com as galinhas, que eu tô acordando bem cedo, vai chegar à noite, né, Flavinha? Você capota. A noite fica muito melhor. Não é, Glaucia? A Glaucia também fala, sou eu, 8h30 tá... Não, eu não sou tão cedo, não. Eu assisto a segunda exibição do Você Bonita, ainda não tô indo dormir tão cedo, mas quando eu durmo. Tô ali apagadona, né? A higiene do sono é fundamental e o dormir inadequadamente é uma das causas de hipertensão refratária. Tem uma doença que chama apneia do sono, que pode causar hipertensão resistente. Tá? É uma das causas que você tem que investigar. Preste atenção no sono também. Fundamental. Mas vai na minha dica, acorda com as galinhas, né, Enéas? Ai, à noite você só quer sua cama. Deixa eu capotar. Bom demais. Obrigada, doutor, mais uma vez. Excelente papo, entrevista. Espalhem depois nas redes sociais, lá no canal do YouTube do Você Bonita, que só cresce a cada dia. Agradeço a vocês. O nosso cardiologista, doutor Rodrigo Esper, você encontra no Instagram, @SBHCI. Que sigla que é, doutor? É da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Hemodinâmica e cardiologista intervencionista. Eu fiquei tentando me lembrar, mas eu não consegui. Então, o site sbhci também.com.br para saber mais do trabalho do doutor. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Carol. Tudo de bom? Tudo de bom. Gente...